Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estão. Bem-vindos a esse webinário que fornece informações importantes da IAS 2025. Eu sou Kenneth Ngure, do IAS Quênia, e sou presidente eleito. Algumas informações. Esse webinário inclui interpretação para árabe, francês, português, russo e espanhol. Podem escolher o idioma de preferência nessa barra inferior, onde há um ícone de globo. Também há legendas. Lembrem-se que são geradas através de inteligência artificial, as legendas. Devido ao alto número de participantes, todos os participantes serão mutados. Temos bastante tempo para apresentações e para perguntas e respostas. Coloquem as suas perguntas para os participantes, focando nos tópicos de hoje, na caixa de Q e A. Se a pergunta for para um palestrante específico, lembre-se de indicar o nome ao digitar sua pergunta. Observarão que há um OK, o dedinho para cima, quando alguém faz uma pergunta. Se tiverem uma pergunta semelhante ou acharem que a pergunta é importante, cliquem no OK. Isso vai nos ajudar a priorizar as perguntas. Lembre-se que podem enviar perguntas a qualquer momento durante a apresentação. A gravação da sessão será disponibilizada na plataforma IAS. Caso tenham problemas no Zoom, poderão encontrar orientações adicionais no chat. Nos enviem também quaisquer perguntas relacionadas ao Zoom ali no chat. No chat também nos informem de que país estão se conectando. E eu já vejo que alguns de vocês já estão fazendo isso. E qual é o horário, o local? Teremos alguma interação no chat. Antes de prosseguirmos, gostaria também de agradecer aos doadores, Gilead Sciences e V Healthcare. Mais uma vez, agradeço por estarem aqui no webinário e estou muito ansiosa pela interação. Agora, gostaria de apresentar a co-moderadora Susan Chumba, do Zimbábue. Ela é membro do conselho, minha colega do conselho. Eu vou passar a palavra a ela. Bem-vinda, Susan. Olá, Kenneth, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Susan Chumba, como já disse, sou membro do conselho no IAS Zimbábue. Esse webinário vai fornecer aos participantes dados sobre a IAS 2025, a 13ª Conferência da IAS sobre Ciência do HIV. Esperamos que obtenham uma compreensão mais clara das últimas tendências e prioridades emergentes na resposta global ao HIV. Também vou apresentar os palestrantes de hoje. Temos Alexandra Colme, da Suíça, Gaston Devesit, da Argentina, e Doreen Moracha, do Quênia. Agradeço aos excelentes apresentadores que temos aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Susan. É um prazer agora apresentar a doutora Alexandra Calme, chefe da unidade de HIV/AIDS da Universidade de Genebra e membro do Conselho IAS. Ela vai apresentar sobre os destaques científicos da conferência. Alexandra, agora tem a palavra. Muito obrigada pela gentil apresentação. Agora eu vou compartilhar meus slides. Conseguem enxergar? Sim? Tá ótimo. Ok, ótimo. Bom, caros colegas, agradeço por me darem a oportunidade de apresentar os destaques da IAS 2025 que aconteceu em Kigali. Vou agora falar sobre cura, prevenção, estratégias antirretrovirais, comorbidades, e depois vou destacar os principais destaques do Track A para B, D, mostrando pesquisa clínica, epidemiologia, Track C, até a implementação, Track D. É claro que é uma jornada muito subjetiva e espero que seja interessante para todos vocês aqui presentes.
A conferência começou com boas notícias, com o caso de Florine Willenberg, que foi notável. Ela manteve viremia não detectável por muitos anos sem tratamento antirretroviral. E o diagnóstico de câncer de pulmão e tratamento associado, como podem ver aqui nesse slide, não preveniu o controle viral nessa mulher. A senhora Willenberg pertence ao grupo raro chamado controladores elite, que fornecem um insight único para estratégias de controle de longo prazo do HIV. Mas, para a ciência básica, eu escolhi apresentar aqui um abstract que mostra o potencial das células CAR-T. Sua função é eficaz, que pode mostrar os anticorpos reduzindo a carga viral num modelo de murino de HIV. O que os pesquisadores fizeram? Agora, o pesquisador produziu essas células de reengenharia CAR-T e mostraram que secretaram os anticorpos amplamente neutralizantes, os BNAbs, que permitem a eliminação das células infectadas. Esses anticorpos foram detectáveis no plasma do camundongo. As células CAR-T demonstram promessas como cura. E eu vou retornar aqui aos BNAbs, que podem ver que foram considerados muito importantes durante toda a conferência. Vamos agora passar para a área da vacina. Eu tenho aqui alguns slides sobre esse tópico muito importante, porque hoje, além de estratégia de cura, as vacinas permanecem um tema que não devem ser negligenciados nessa busca de eliminação do HIV. Precisamos aprender muita coisa ainda para ter uma vacina boa. Nós sabemos que o sequenciamento envolve uma diversidade do HIV, mas a diversidade genética do host também é importante para desenharmos uma vacina eficaz. E a prova de conceito já demonstrou que essas vacinas podem evitar a aquisição do HIV. Mas o que é mais interessante, a administração dos PNABs para crianças pode ser também uma estratégia para evitar a transmissão vertical. Não é exatamente uma vacina, mas ainda assim uma estratégia de prevenção muito importante para evitar a transmissão de mãe para filho. Por que achamos que isso é importante? Porque o anticorpo amplamente neutralizante desempenha um papel fundamental na pesquisa. E se a estratégia de terapia imune desempenha um papel importante na cura ou não, também tem que ser pensado. Por isso, estou decidindo mostrar esses destaques. Mas a prevenção pode ser atingida de forma multifacetada. E agora eu vou focar num ensaio clínico de PrEP. O Purpose 1 e Purpose 2 foram conhecidos já há muito tempo e apresentaram resultados em adolescentes e jovens adultos. Nesse slide, mostramos a diferença do desenho do estudo Purpose 1, focando principalmente em mulheres cis, enquanto o Purpose 2 incluía homens cis, mulheres trans, homens trans e pessoas não binárias. E vemos aqui o desenho, e eu não vou entrar em detalhes no desenho do estudo. Mas o que eu gostaria de abordar com vocês hoje são os resultados. Os resultados mostrados aqui mostram que, com o Purpose 1, mostra nenhuma infecção. Aqui na parte esquerda do slide, não há infecção entre mulheres jovens que receberam lenacapavir 2 vezes ao ano. O que é interessante é que ambos os estudos, Purpose 1 e 2, em jovens adultos e adolescentes, o lenacapavir teve eficácia e segurança que foram comprovados mais uma vez. Por que isso é importante? Porque agora demonstramos que o lenacapavir é eficaz e bem tolerado entre uma ampla gama da população, o que inclui mulheres grávidas que estão amamentando e adolescentes e jovens. Foi bem tolerado também num estudo com exposição mínima em bebês sendo amamentados. E aqui eu tenho a referência desse abstract. Bom, esses estudos levaram a OMS a atualizarem as recomendações PrEP.
endossando lenacapavir para prevenção do HIV e ajustando as recomendações de teste para início, continuação e interrupção de PrEP de longa ação. E eu acho que essa mudança é crítica, é um ponto de virada na prevenção do HIV e foi certamente um dos grandes destaques da conferência IAS. Entretanto, é interessante observar também que o pipeline PrEP continua avançando, estamos indo além do Lena 2 vezes ao ano. Está expandindo, apesar do êxito dessas terapias injetáveis que eu estou aqui abordando. Um estudo de fase 2 avaliou a segurança e a farmacocinética de um novo composto oral chamado MK8527, uma vez ao mês, uma vez ao mês apenas, por via oral, por 6 meses em adultos com baixo nível de risco de HIV. Esse slide mostra o desenho do estudo. A randomização foi feita 2, 2, 2 para 1, recebendo ou 2 miligramas, 3, 6 ou 12 miligramas de ou placebo, uma vez por mês, por via oral, por 6 meses, desde o dia 1 até a semana 20. O estudo foi conduzido em Israel, África do Sul e Estados Unidos. E o estudo incluiu 328 participantes com idade média de 28 anos. Mais de 30% dos participantes eram mulheres e 30% eram da África. A farmacocinética do MK8527 era proporcional à dose, o que respalda o desenvolvimento do PrEP oral de uma vez ao mês. Mais estudos estão planejados para serem iniciados dentro em breve. Podemos ver que aqui temos o 10 e 11, provavelmente vão começar no próximo mês, o Express 10 e 11. Bom, por fim, no que diz respeito ao PrEP, não podemos ignorar o apoio humanitário da USAID, que permitiu 1 milhão de tratamentos iniciados desde 2021 e isso vai continuar apesar da retirada do apoio dos Estados Unidos. Aqui alguns recados finais sobre a prevenção e cura do HIV. Os BNABs mostram um papel importante tanto na cura quanto na prevenção. No estudo Purpose 1 e 2, Lena 2 vezes ao ano subcutâneo foi comprovadamente eficaz e seguro numa ampla gama da população. O LEM-PrEP agora está incluído nas novas diretrizes da OMS para PrEP. O PrEP oral uma vez por mês está surgindo, fornecendo opções individualizadas. O impacto de cortes orçamentários na epidemia HIV foi mostrado nesse estudo e com serviços comunitários e de prevenção sendo os mais afetados. Mas, por fim, o Global Fund e Gilead Sciences vão assinar um acordo fornecendo doses sem fins lucrativos para até 2 milhões de pessoas ao longo dos próximos 3 anos. Bom, agora chega a pergunta. Tendo dito tudo isso, algumas pessoas podem perguntar: o desenvolvimento de uma vacina continua sendo necessário nessa área de um Lena 2 vezes ao ano para a PrEP? Provavelmente outras opções serão necessárias se quisermos efetivamente eliminar o HIV como uma ameaça de saúde pública. Mas essa seria uma questão para toda uma outra conferência, porque há muito a ser dito. Agora, por causa da limitação do tempo, vamos para as próximas estratégias. ART. As recomendações atualizadas de tratamento e não só prevenção da OMV, da OMS, foram interessantes aqui, em termos de novas recomendações, que eu gostaria de apresentar aqui nesse slide. Bom, em primeiro lugar, temos a tenofovir, depois a segunda linha, tenofovir, TDF ou TAF, são considerados como intercambiáveis, são essas as opções preferidas, tanto em primeira como segunda linha, introduzindo o conceito
de reciclagem NRTI. A abacavir agora é a ação preferida em crianças com menos de 30 quilos. Existe dois esquemas orais, DTG mais 3TC e como uma estratégia de simplificação de TAV. Eu acho que essas recomendações são extremamente importantes, até mesmo nos casos quando as drogas injetáveis não estão disponíveis, para poder garantir acesso mundial a essas terapias. Durante a conferência, houve um novo acordo para a CAB-RPV como uma opção alternativa em adultos e adolescentes, e 133 países. Entretanto, lidar com a crise financeira não vai ser resolvida somente assim. Então, qual é a eficácia da terapia oral intermitente? Questionando se isso pode ajudar a reduzir o custo. Esse estudo demonstrou que os esquemas intermitentes, 4 ou 5 dias de 7 dias, comparados com o tratamento diário para supressão viral, com um HIV-RNA abaixo de 50 cópias. Entretanto, esses resultados não foram confirmados no estudo Breather Plus, cujos resultados de 96 semanas também foram apresentados durante a conferência, mas numa sessão diferente. Não houve um debate conjunto desses dois estudos. Então, o desfecho primário com relação à eficácia, a margem de inferioridade não foi alcançado. E na semana 26, 96, essa terapia foi inferior. Então, por que que isso é importante? Eu acho que no contexto de restrições de financiamento, a terapia intermitente pode ser uma estratégia que vale a pena explorar. Entretanto, os resultados em diferentes contextos de populações podem não, podem não ser generalizados. Eu gostaria de também mostrar os resultados do estudo Impala, 48 semanas, da equipe da Fiona Cresswell. Se os injetáveis de longo prazo podem ser eficazes em pessoas com um controle subótimo na África subsaariana. Primeiramente, o que podemos observar aqui é o design, o racional do estudo com a supressão, quando nós comparamos KBLA com a ribavirina. Isso aqui foi um estudo de fase 3, aberto, não inferioridade, realizado em 7 centros, em Uganda, Quênia e África do Sul, e as pessoas passaram por uma fase de rastreamento, onde na parte do estudo de mais duradouro, se as cópias estivessem abaixo, acima de 200 nos últimos 3 meses. Então, esse foi o desfecho primário desse estudo. O que demonstraram é que as injeções eram não inferiores à terapia oral diária, mesmo em pacientes com não controlados na linha basal, ou quando entraram no estudo. Então, nós conseguimos demonstrar não inferioridade, porque atualmente fazem parte somente para a simplificação das drogas. Então, por que que isso é importante? Porque o injetável é agora eficaz em muitos países em todos os países de baixo, médio ou alto renda. As comorbidades, quais são? Eu acho que o principal, e eu peço desculpas com esse conflito de interesse aqui da minha parte, é o estudo Unity, tecovirimat para o Mpox.
E os resultados dos desfechos primários foram apresentados. O objetivo do estudo foi avaliar o tempo, a partir de randomização, da resolução de todas as lesões até o final do. É um estudo de fase 3 realizado na Argentina, no Brasil e na Suíça. Então, vocês podem ver aqui o design do estudo, a randomização foi de 1 para 1, tecovirimat durante 14 dias versus placebo na parte randomizado, e depois um braço aberto, e os resultados dessa parte não foram apresentados na conferência. Então, o que que observamos desse estudo Unity? De todos os pacientes incluídos, foi a idade mediana de 34, 95% foram identificados como homens que fazem sexo com homens, e 2/3 não eram brancos, 94% foram inscritos no Brasil, e podemos ver aqui o tempo até a resolução não variou em todos os. Então, tecovirimat versus placebo, não houve diferença nesse tempo para resolução das lesões. As conclusões do estudo Unity é que você tem que contribuir ao corpo de evidência que tecovirimat é seguro, mas não eficaz para poder levar a uma resolução mais rápida das lesões MPOX, mesmo a população com alta prevalência de co-infecção. E resultados são consistentes com o STOMP do CLAD-2 e do CLAD-1. Então, agora eu gostaria de ter mais 2 slides, porque eu não pude mostrar todos os resultados e os designs, mas há alguns estudos que eu gostaria só de dar um gostinho. Primeiramente, é um inibidor desenvolvido na Índia, que foi um estudo de prova de conceito, o versus placebo, um período de 14 dias de monoterapia. Temos que nos lembrar das moléculas HFR 171. Outro muito interessante foi a observação de gestações, 42 expostos com exposição a caba, relatado ao APR, a maioria tinham exposição pré-concepção e 35 crianças nascidas vivas. O estudo de fase 2 de mudar, trocar para uma vez por semana do ISL mais o LO versus a continuidade do BIC, FTC e TAF. Finalmente, outros 2 estudos. Uma pergunta que nós nos fazemos, o estudo Do It. Então, pessoas com obesidade, será que existe uma eficácia se podemos passar para DOR e TDF? E nesse estudo não foi observado nenhuma diferença, infelizmente. Finalmente, no estudo TECANE, o uso de ácido tricloroacético para o tratamento de AN em pessoas com HIV deu eficácia comparável ao tratamento padrão eletrocautério. Então, acho que é interessante ter todas essas observações. Finalmente, quais são as conclusões e as mensagens que eu quero lhes deixar? Primeiramente, ah, da trilha A. O reservatório de HIV é complexo. Existe um mapa, digamos, para o desenvolvimento de intervenções de cura, imunoterapia, terapia gênica. Nós achamos que as vacinas são necessárias porque as vacinas têm um impacto mais amplo e mais duradouro comparado com a lenacapavir 2 vezes ao ano. E a biologia viral do HIV está sendo elucidado. Um entendimento melhor dessa virologia vai permitir novas abordagens, como o MX2, o TIP, estratégias de excisão, células CAR-T, e, finalmente, os desafios são substanciais, mas o nosso conhecimento, as nossas caixinhas de ferramentas estão aumentando. E para a trilha B,
Eu acho que estudos relevantes têm sido apresentados e algumas das novas estratégias foram incluídas em diretrizes, como as recomendações da OMS, do CAB-RPV de ação para indivíduos com supressão, ou as simplificações com DTG e 3TC. Embora restrições de financiamento tenham sido um tema recorrente, a mensagem principal é que devemos sempre ah, continuar. Então, no relatório, os compromissos políticos, através do financiamento alinhado com as preferências PrEP e a eliminação de estigma e da discriminação, são essenciais para avançar a prevenção. E, finalmente, na trilha D, o contexto geral, as conclusões. Disseram que temos que abordar os fatores determinantes sociais de saúde que são essenciais para a conduta terapêutica do HIV, porque tem um impacto direto para o risco de infecção dos indivíduos, acesso aos serviços e também desfechos de tratamento. E com isso, agradeço a todos a atenção. Obrigada, Alexandra, por uma apresentação tão interessante. Agora eu gostaria de apresentar o próximo orador, o senhor Gaston Deviches, representante do engajamento comunitário do Departamento de Pesquisa da Fundação WESPED, na Argentina. Gaston vai apresentar as atualizações, informações sobre políticas, financiamento e equidade. Obrigado. Os slides estão prontos e vamos prosseguir. Bom dia, boa tarde. Boa noite, conforme o caso. É uma grande satisfação estar aqui para compartilhar os principais destaques da conferência do IAS 2025, com foco em políticas, financiamento e equidade. Primeiramente, quero ressaltar a importância de colocar esses temas no centro de uma conferência científica, pois reconhecemos que a ciência sozinha não basta. Eu recebi a difícil missão de resumir todas essas discussões em apenas 12 minutos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar uma visão geral da conferência sobre esses três lentes, digamos, olhares. Vou citar sessões específicas, vocês podem escanear os QR codes, se quiserem explorar as mais maior profundidade. E destacarei um momento de destaque, ou um ponto alto para cada um dos três temas. Então, vamos prosseguir. Não é surpresa que o financiamento dominou muitos dos debates, né? O clima era de sobriedade. A resposta ao HIV está em um momento crucial com relação a recursos financeiros. Então, a primeira plenária, Big Money, Big Picture, destacou que o financiamento global para o HIV chegou a um momento crucial, reduzindo as reduções, especialmente com PEPFAR e a USAID, no desenvolvimento de assistência e apoio programático, estão realmente causando rupturas nos sistemas de saúde, com HIV, hepatite viral e serviços de DTIs sofrendo mais. Então, países de baixa e média renda, em particular, estão enfrentando uma lacuna maior. E na segunda sessão, From Freeze to Forward e Reimagining Prevention, destacaram, então, a avaliação liderada pelas comunidades desses cortes de financiamento. E também destacou como essas cadeias de suprimentos estão cada vez mais frágeis. Nesse contexto, reimaginar a prevenção é crítico. Programas de prevenção de HIV estão correndo risco de não existirem mais à medida que os tomadores de decisão estão tentando equilibrar suas prioridades. A natureza política do financiamento ficou claro na sessão No Retreat, No Surrender e Protecting Progress Amid the Rise of the Anti-Rights Movement. Aqui, os oradores demonstraram como o financiamento não tem a ver somente com orçamento, mas também tem a ver com política. E movimentos antidireitos estão desmantelando os programas, silenciando o trabalho comunitário.
E mesmo tivemos notícias boas. Owning and Sustaining the Response em países de baixa e média renda destacou como países como o Brasil, as Filipinas e o Quênia estão mobilizando o financiamento nacional doméstico e também abordagens que variavam a integração tratamento do HIV em sistemas de seguro de saúde. Eles têm seus desafios. A resposta ao HIV está em uma encruzilhada financeira. O financiamento diversificado e sustentável por meio de orçamentos comunitários, cadeias de suprimentos resilientes, investimentos mais fortes não é opcional, mas é essencial para a sobrevivência. Se o financiamento era uma preocupação técnica da IAS 2025, a equidade foi sua bússola moral. A seção Promovendo a Equidade na Resposta ao HIV focou as populações-chave e os direitos humanos com palestrantes do Quênia, Uganda, Índia e Mianmar, enfatizando que a equidade significativa exige descriminalização, reforma legal e investimento em programas liderados pela comunidade. No entanto, como destacou equidade em saúde em tempos desafiadores, a equidade permanece frágil. Racismo estrutural, estigma e criminalização continuam a ser poderosos impulsionadores da exclusão. As zonas de conflito foram outro lembrete gritante. A seção Duplo Fardo atraiu exemplos de Gaza, Ucrânia, Sudão do Sul, Moçambique e República Centro-Africana. Nesse contexto, a incidência e prevalência do HIV aumentam no momento em que os sistemas de saúde entram em colapso, criando dupla vulnerabilidade. Proteger profissionais de saúde e populações deslocadas é uma responsabilidade urgente. Várias sessões levaram a olhar além das correções biomédicas, identificar e intervir nos determinantes estruturais da saúde, destacou a pobreza, desigualdade de gênero e mudanças climáticas. Da mesma forma, a seção Advancing HIV Monitoring reformulou a equidade de dados, mostrando que as comunidades devem lidar no monitoramento e interpretação. Caso contrário, é só ruído. As vozes mais poderosas vieram do Não Vou Baixar Minha Voz, onde ativistas trans e de gênero da Rússia, Estados Unidos, Vietnã, França e Quênia falaram sobre sobrevivência frente ao estigma e à violência. O testemunho dessas pessoas foi um lembrete, claro, a equidade não é algo abstrato, e sim uma questão de sobrevivência. A inovação trouxe promessa e risco, revolucionando o HIV e a equidade à próxima fronteira, perguntou se IA vai reduzir ou aprofundar as disparidades. A resposta depende totalmente de governança, transparência e acesso equitativo. Nesse sentido, a conclusão foi que, sem isso, a política e o financiamento perdem o sentido e os mais afetados são deixados para trás. A política esteve por toda parte na ES 2025. A mensagem geral foi que a política do HIV está em transição, avançando em direção à sustentabilidade, integração e adaptação baseada em evidências. Nesse sentido, a prestação de serviços diferenciados esteve novamente à frente e no centro da questão. A seção Construindo para o Futuro reforçou que IST não é mais uma inovação piloto, mas uma ferramenta política central. Ao adaptar os serviços às necessidades, o DSD ajuda a sustentar o tratamento do HIV. Países como África do Sul, Malawi, Zâmbia e Uganda já mostram como a ampliação dos modelos DSD pode manter o acesso em ambientes desafiadores. A liderança do país também foi destacada. Ruanda, o país anfitrião, em liderando o caminho, mostrou uma forte vontade política, responsabilidade e parcerias comunitárias. Ruanda já atingiu as metas 95, 95, 95 do UNAIDS antes do previsto, provando que os compromissos políticos podem se traduzir em sucesso mensurável. Complementando isso, o simpósio Liderando para a Ciência pediu a transferência de mais liderança científica para países de baixa e média renda, garantindo que as agendas de pesquisa refletem as necessidades regionais e, ao mesmo tempo, protegem contra a desinformação e restrições de financiamento. Estruturas globais também foram discutidas.
Na sessão da OMS Rumo à Linha de Chegada, os participantes enfatizaram o papel da ciência na formulação de políticas e enfatizaram a necessidade de diferenciar entre integração, convergência e camadas de serviços. A questão era clara: a integração não é um slogan e sim requer estratégia. Por fim, a seção que é de novo nas diretrizes da OMS lançou atualizações importantes na prevenção, testagem e tratamento, o que inclui inovações como o uso de lena injetável, de ação prolongada para a prevenção do HIV e orientações atualizadas sobre amamentação, reconhecendo o direito das pessoas em uso eficaz e amamentação como uma escolha. As diretrizes apoiam a simplificação e o melhor uso de recursos limitados para expandir acesso. Para resumir, a política de HIV está evoluindo em direção à sustentabilidade e integração. Seu verdadeiro teste não é a eficiência técnica, e sim se alcançará e atenderá as pessoas que mais precisam dela. E, por fim, houve a questão da integração, pois reuniu ciência, política, financiamento e perspectivas da comunidade. Um conjunto de sessões abordou isso, mas o debate foi se avança a equidade ou corre o risco de corroê-la, acelerando a integração em um novo ambiente operacional, caminhos para o HIV integrado centrado nas pessoas e cuidados primários de saúde, e a integração e a equidade estão em desacordo, foram sessões que reconheceram que a integração na atenção primária à saúde é inevitável. No entanto, deve haver uma consideração cuidadosa de como, quando e onde os serviços do HIV e as ações e sistemas multissetoriais, incluindo RH para a saúde, cadeia de suprimento e financiamento, estão sendo incorporadas às abordagens APS para garantir que as pessoas que vivem com HIV e são vulneráveis não sejam deixadas para trás. Se a integração for mal feita, corre o risco de diluir o foco nas populações-chave. O apelo foi para perguntar às comunidades o que é integração significativa para elas e projetar políticas que protejam a equidade, não só a eficiência. A integração pode ser inevitável, mas não automaticamente equitativa. Feita corretamente, pode reunir políticas, financiamento e comunidades. Mal feita, corre o risco de diluir o foco nas populações-chave. A IAS 2025 nos deixou lições claras em termos de política, traduzindo na prática as atualizações das diretrizes da OMS, a prestação de serviços diferenciados e a integração da APS, incorporando a liderança comunitária em todas as etapas. Em termos de financiamento, proteger e expandir os orçamentos comunitários, pressionar por financiamento doméstico e fluxos de financiamento diversificados para salvaguardar o progresso diante da contenção dos doadores e termos de equidade, tornar a equidade não negociável, atendendo às necessidades das comunidades trans afetadas por conflitos e exigindo que todas as políticas e decisões de financiamento sejam avaliadas em relação ao seu impacto na equidade. Para resumir, o desafio não é a ciência. A verdadeira questão é se a vontade política e o financiamento estarão à altura da tarefa e se a equidade vai liderar o caminho. E com isso, agradeço por sua atenção e estou ansioso pela discussão. Muito obrigado, Gaston, por uma excelente apresentação. Agora é o meu prazer apresentar Dorin Morar Moracha, criadora de conteúdo digital e defensora de prevenção HIV e fundadora de A Beautiful Story in Kenya. Ela vai falar da perspectiva da IS 2025 do ponto de vista comunitário. Bem-vinda, Dorin. Obrigada. Boa tarde a todos. Me deram 12 minutos e para a comunidade é pouco tempo, mas vou tentar. Na IAS 2025, ela aconteceu na África, em solo africano. Isso é parte de algo que me deu muita alegria. Não foi só mais uma conferência, especificamente com tudo o que vem acontecendo na resposta ao HIV esse ano. Ouviram do Gaston, ouviram da Alexandra. Para mim, foi reimaginar e um recompromisso com a esperança através de novos dados, pesquisa, medicamentos e os compromissos que foram assinados também. E para alguém que vive há quase 33 anos com HIV,
nascida na época em que não havia ARVs, espero que isso não seja algo levado como leve. A ciência me mantém viva. Portanto, todos os avanços são uma alegria, porque quando a ciência avança, assim avançam também nossas vidas. Quando a ciência é parada devido a políticas, as nossas vidas ficam em risco. Por isso, hoje eu quero dizer o que a IES 2025 ensinou para nós e o que significa para comunidades como a minha. E por isso precisamos brigar por equidade, dignidade, financiamento, novas intervenções, porque a epidemia não chegou ao fim e nem a nossa luta. E não podemos parar agora. Em primeiro lugar, a África esteve no centro e a IAS mostrou que, de forma poderosa, que a África não é só um dado estatístico. A África está no centro da inovação. Estamos liderando os ensaios clínicos, infraestrutura, pesquisa, através do consórcio para a cura do HIV. Isso é algo que é muito pessoal para mim, porque eu parei de tomar o ARV um dia porque achei que estava curada. Então, isso é algo que eu tenho muito caro. Então, não está longe de nós. Hoje, a ciência parte daqui e a solução está começando, está nas nossas mãos. A África que eu quero ver na resposta ao HIV é uma resposta rápida, forte, financiada, empoderada, liderada pela comunidade e no centro, porque as comunidades não só são beneficiários, são parceiros na ciência, parceiros nas soluções e na eliminação da epidemia do HIV. Também temos um novo bebezinho aqui que foi apresentado pelos outros, que é o Lena Capaveiro, uma palavrinha mágica, não é? Deixa eu contar sobre a estrela desse espetáculo, que é um injetável duas vezes por ano contra o HIV e mostra o quanto previne bem, de forma eficaz, a epidemia do HIV. Porém, mostra também o quanto muda vidas, desde as áreas rurais até urbanas, o quanto dá privacidade, escolha, dignidade às pessoas. E os estudos mostram que funciona para homens, mulheres grávidas, adolescentes, e muitos preferem injeções do que os comprimidos, que são um lembrete diário do HIV. Eu tomo há 20 anos medicamentos, então eu confio em mim. Lena Kapavir dá liberdade disso. O Global Fund e Gilead Sciences já se comprometeram a nos dar doses. A OMS deu a luz verde, dando isso como parte das diretrizes de tratamento. Mas devemos ser sinceros, isso só pode funcionar se as comunidades se engajarem, se lutarmos contra o estigma, se os governos assumirem esse compromisso, se houver financiamento, porque sem recursos, o Lena permanecerá só como um nome e não uma realidade. Também vimos uma expansão das escolhas de baixa ação. Lena não está ali sozinho. Aquela caixa de ferramentas de prevenção está crescendo. Eu tenho uma pílula uma vez por mês, tenho CAB também. Vimos o quanto meninas, jovens meninas no Zâmbia estão usando, porque o tratamento de elongação está expandindo e dá a jovens mulheres, principalmente, jovens adultos também, controle, porque é algo que nós escolhemos como comunidade tomar. E quando escolhemos ferramentas que funcionem para nós, isso quer dizer que estamos escolhendo a saúde. Entretanto, apesar desses tratamentos estarem mudando vidas, são caixas de ferramentas que vão permanecer nas estantes se não engajarmos os governos nessa busca, se não houver financiamento, se não estivermos lutando por isso e trazer as comunidades para perto. Se não fizermos isso, teremos ferramentas maravilhosas que não funcionarão para nós na prática, porque estarão escondidas em algum lugar, num armazém, dentro de caixas bonitas. Bom, agora eu vou repetir. Financiamento. Sim, financiamento foi um tópico muito importante da IAS 2025. O dinheiro está ali no centro da questão, na
luta contra o HIV. Quando cortam-se os financiamentos, como vimos, e toda vez que cortam o financiamento, as primeiras pessoas a sofrerem, os primeiros programas a sofrerem são aqueles comunitários. Os agentes comunitários, as pessoas que estão às ONGs, sem serviços liderados pelas comunidades, as pessoas ficam sem serviços, a prevenção não funciona, o estigma ganha, a ciência sozinha não funciona. Precisamos de ciência, comunidade e financiamento. Já vimos isso em 2025, já vimos isso acontecendo com a gente. Quando lutamos pelo financiamento, não é apenas para pesquisadores, mas para nós, aquelas comunidades que transformam a ciência em soluções, para todos nós. Então, algumas das mensagens que eu então colhi. O que que a IAS 2025 significou para nós? A ciência nos dá poder, mas somente se tivermos acesso. E acesso chega através de equidade, advocacy e derrubando barreiras, como estigma. A ciência pode salvar vidas se a vergonha não deixar as pessoas de longe. Nós temos que lutar estigma. Eu vivo publicamente com HIV e o estigma em 2025 ainda está muito alto. E, em terceiro lugar, dinheiro não é apenas dinheiro, é vida. Quando os governos não se comprometem, as pessoas morrem. Não podemos deixar isso acontecer. Não depois de termos conseguido tanto em termos de progresso. Não quando já estamos vendo uma luz no final do túnel. E, para encerrar, IAS 2025 me inspirou, mas também me lembrou que a luta contra a epidemia do HIV ainda está longe de terminar. Temos muita ciência, muitos dados, muita pesquisa, liderança incrível e temos esperança, mas nada disso vai adiantar se não batalharmos financiamento, dignidade, equidade e acabar com o estigma. Como uma pessoa que vive com HIV, eu estou aqui com vocês hoje como prova de que a ciência funciona. A ciência salvou minha vida, está me mantendo viva, mas o progresso é frágil, temos que tornar a ciência viável, temos que manter a esperança viva, não somente para nós, mas para toda criança, toda mulher, toda garota, garoto, adolescente e todo homem. E toda pessoa que deseja uma vida livre de HIV. Muito obrigada. Muito obrigado, Doreen, por sua história tão linda. E agora convidamos todos para participarem da nossa sessão de perguntas e respostas, nossa sessão de debate aqui. Eu convido os nossos oradores de volta e vocês podem, então, encaminhar suas perguntas para a parte aqui embaixo, na parte inferior da sua tela, QIA, Q&A. Podem, então, encaminhar suas perguntas por aí, não através do chat, por favor. Obrigado. Acho que essa primeira pergunta tem a ver com, dirigida para a Alexandra. Que planos ah, para reverter os prejuízos, os danos que o Trump causou no PEPFAR e também o progresso científico? Existem planos para reverter os prejuízos, os danos que Trump causou? Não sei se eu sou a melhor pessoa para responder, mas eh, o que eu vi na conferência, e vi isso belamente, e deixou todo mundo comovido e houve muita esperança. Não era conferência de nós não vamos fazer, e sim, não vamos voltar atrás. E a inovação em estudos clínicos na África, em muitos países, países com limitações de recursos ou países ricos, demonstrou que a inovação pode nortear o progresso e não vamos voltar atrás nisso. Não não vamos substituir o PEPFAR assim, da noite para o dia, mas muitos outros progressos foram anunciados durante a conferência da IAS.
por exemplo, o acordo com o Global Fund de Gilead, com relação à Anacapavir, e também eh, permitindo acesso a tratamentos de longa duração injetáveis e com essa MPP, Medicines Patent Pool, e estamos vendo muitas pessoas tentando fechar essa lacuna, mas eu acho que não vai ser apenas um financiador que vai, e da noite para o dia, que vai substituir PEPFAR. Eu gostaria de ouvir as opiniões do Gastão. O que eu posso dizer é que há duas respostas. A primeira resposta mais rápida, certamente um movimento grande de partes interessadas, tanto dos Estados Unidos e do resto do mundo, que estão pressionando o governo norte-americano, ahm, sendo pessoas de partidos ou não, a VAC ao Departamento de Estado e botando pressão pela liberação de financiamentos, não somente afetam a entrega de serviços e de drogas que salvam vidas, mas também que custou o trabalho, o emprego de milhares de profissionais de saúde. Agora, a resposta mais de longo prazo é o que que estamos aprendendo com isso? Porque alguém citou Mitchell Borne, o diretor executivo do AVAC, ele disse no primeiro dia, então foi repetido durante toda a conferência, quando você tem uma casa e um terremoto derruba, você não vai construir a mesma casa, você tem que construir uma casa mais resistente, mais robusta. E essa é uma lição que aprendemos, como o financiamento não deve vir de apenas um doador, porque se dependermos tudo em apenas uma pessoa, e toda a resposta ao HIV não pode se basear em apenas uma fonte de financiamento. Temos que diversificar esses financiamentos. E eu não acredito que cooperação internacional deveria ser a coisa, tem que ser reinstalada ou temos que ter também a decisão de países diferentes para poder lutar essas novas formas de neocolonialismo que estamos enfrentando na resposta ao HIV. Temos que fortalecer a nossa resposta, isso sim. Você gostaria de fazer alguma falar? Eu acho que o que eu gostaria de dizer já foi dito pelos dois. Obrigado. E não é surpresa que temos muitas perguntas, então, é uma pergunta para a Alexandra, que tem a ver com dosagem e disponibilidade, muitas perguntas sobre dosagem, disponibilidade. Eu estou de que Lena Capavir. A dosagem da LEN, a dosagem atual é 2 vezes ao ano, administrado subcutaneamente, mas o que é interessante, nesse ano, em 2025, houve alguns dados farmacocinéticos sugerindo que nós poderíamos administrar a lenacapavir por até mesmo um ano. Então, acho que nos próximos 2, 3 anos não será lenacapavir 2 vezes ao ano. Talvez, quem sabe, apenas uma dose anual. Então, temos que dizer que são resultados dos estudos Purpose 1 e Purpose 2. Então, é difícil ter muita experiência com relação à implementação dessa droga, descentralizar essa droga. Então, como que os programas vão se adaptar para 23 mil pessoas vão solicitar lenacapavir em áreas centralizadas. Então, há muito que se aprender ainda em como implementar a administração de lenacapavir em diversos.
países. Outra pergunta para você ou para os outros oradores: as barreiras na implementação da PrEP com LENA-KV em contextos mais rurais. Eu vou falar sobre um pouco sobre as barreiras, principalmente no que diz respeito aos recursos, e eu vou dar a perspectiva africana, onde a HIV é muito financiado por fontes de financiamento. Finalmente, quando recebemos, será financiado, ou seja, não temos a agência, não temos a independência, porque é uma barreira enorme, porque temos durante um tempo e depois o que acontece? E a priorização. Quem tem prioridade para receber as doses? Quênia. Então, a priorização. Como priorizamos as pessoas que têm acesso, primeiro acesso? Quem vai primeiro? Sem causar caos e um desequilíbrio total. E meu último ponto seria essa palavra. Ai, eu me esqueci. Como é que nós. Como que é a palavra em inglês? Meu inglês. Sustentabilidade, sustentabilidade. Como é que podemos, a Lena Capavi, sustentável nesse tipo de contexto? Porque temos, todo mundo está animado, mas quando você finalmente tem o LEN e as pessoas têm acesso a ele, como é que as pessoas como é que poderemos sustentar isso por muito tempo? Porque, no final das contas, os governos não se comprometeram, não sentimos o comprometimento de muitos governos que vão adquirir, vão comprar o medicamento e vão manter isso durante muito tempo. Não tem a ver somente com acesso, e sim com disponibilidade. Há mais alguém gostaria de comentar essa pergunta? Eu acho que do nosso, aqui na América Latina e no Caribe, considerando como muitos dos nossos países foram deixados de fora desse acordo de licenciamento, eu acho que a solução de prazo será incluir fabricantes no licenciamento através de acordos multilaterais, através de MPPs ou outros mecanismos disponíveis. E, claro, se essas mudanças forem aplicadas, eu acho que os países poderão escolher medidas de licenciamento compulsório, porque é uma questão de disponibilidade, mas pensando além disso, eu acho que é algo que precisa ser dito com relação à estruturação disso. Como é que estamos tendo acesso a medicamentos? Que antes era Letagravir, hoje é Lenacapavir. ah, Espero que talvez uma vacina, uma cura. E quando fazemos pesquisa, pensamos sempre em intervenções globais, dependendo de onde você está geograficamente e quem você é biologicamente. Nada disso vai acontecer se você não incluir todos as partes. Mas os países que vêm participando dos estudos que fazem essas intervenções acontecer, é, eu gostaria só de dar uma contribuição aqui. Eu acho que uma coisa muito importante quando falamos sobre LEM não é vacina. Muitos jornalistas me perguntaram: que vacina? Que vacina? Como é que é a vacina? Fale, não, não, aquela que vai salvar o mundo. Não, infelizmente, não é uma vacina. Funciona muito bem, mas eu acho que não devemos falar, deixa a vacina, porque a diferença entre uma vacina
Há muitas diferenças entre vacinas e lenacapavir. Uma diferença é de equidade e o fato de que com a vacina você conseguirá cobrir uma população diversa e mais ampla e com PrEP, e mesmo com lenacapavir é eficiente. Você só alcança aquela pessoa que vai lá buscar a droga a cada 6 meses no local indicado. Em termos de custo e resistência, eu acho que ainda há muito a se ganhar ter uma vacina. Então, não podemos ser oposto, colocar em campos opostos lenacapavir e vacina. Era só isso que eu queria dizer. A próxima pergunta é muito longa. É uma pergunta de Yannis, que diz: pode compartilhar dados sobre o estado de coleta de dados e focando nos homens trans de HIV e mulheres que entendendo o obstáculo de homens gay e esforços para a comunidade trans. Adicionalmente, como podemos abordar a marginalização de homens trans em pesquisa e programas de HIV, considerando que a maior parte dos financiamentos parecem focar em mulheres trans e homens gay, MSMs. Dado o alto risco da contração do HIV entre homens trans, quais as estratégias que podem ser implementadas para apoiar essa comunidade? Em primeiro lugar, agradeço, Yaris, por sua pergunta. É um fato bem relevante, homens trans e todo o aspecto da resposta. Bom, o maior desafio que nós temos em termos de pessoas de gênero diverso, principalmente homens trans, é a falta de dados desagregados. Isso se aplica sobre muitos aspectos a várias populações onde só tem dados relatados em termos de gênero, em qualquer forma ou sobre qualquer aspecto que seja relatado, ou como queira rotular. E esse seria o principal problema. Não temos uma indicação clara de como prosseguir com algo que não está sendo medido, em termos do que podemos fazer para abordar isso. Em primeiro lugar, reconhecer que homens trans estão expostos ao HIV, sim, por quê? E que têm práticas sexuais que são muito diversas, porque, com frequência, a concepção é que homens trans não estão expostos. Nisso se acredita normalmente, o que não é verdade. Há estudos que estão começando a incluir homens trans para combater esse, essa crença. Como disse a Alexandra, a MEX, o estudo MK8527 aparentemente a fase 3 vai considerar homens trans nos critérios de inclusão. Mais alguém para responder essa pergunta ou podemos passar para a próxima? Eu concordo com o Gaston, não tenho nada a acrescentar. É muito importante desagregar dados. Então, sim, foi um bom ponto a ser levantado. Obrigada. A próxima pergunta de Odd Fotso está em francês. Muito bem. Alguém tem que ler e traduzir para o inglês. O que ela pergunta é sobre o nome dos medicamentos que foram tão bem-sucedidos em termos de rápida redução da carga viral. Na realidade, não sei se é relevante falar de qual empresa tem qual medicamento, porque hoje mais de 90% das pessoas que vivem com HIV no mundo recebem a mesma combinação. E esse sim é um grande êxito. TLD, tenofovir e outros. Essa é a
combinação que tem o maior êxito. Eu não sei quantos fabricantes genéricos estão fabricando esse medicamento, são vários, mas a única coisa que eu poderia dizer é que sim, é um êxito, mas 90% das pessoas, não só adultos, mas crianças, bebês, adolescentes, estão recebendo a mesma combinação com base no cabotegravir. Então, esse seria o maior êxito, eu diria. Obrigado, Alexandra. Felipe está aqui perguntando também. Essas novas terapias disponibilizadas são disponibilizadas à maior parte dos países africanos e não há riscos associados a deixar de tomar os comprimidos diários para passar a tomar os mensais ou as injeções? Acho que a pergunta é sobre o Lenacapavir, não é? Bom, o PrEP injetável não é só o Lena, há também o cabotegravir injetável. Então é importante observar que não colocamos todos os ovos na mesma cesta, por assim dizer. Não sei se tem como dizer isso em outro idioma, mas enfim. Durante a conferência foi anunciado que era para o Lenacapavir um acordo com o Global Fund e o Gilead, que foi negociado com vários países, cerca de 20 países, de alta prevalência da doença. E os países também estão colocando fundos que não foram abertos. Não sei o quanto foi negociado com cada país, entre os países, os governos nacionais e o Global Fund e a Gilead. Mas eu concordo com o que disse Gaston. É chegada a hora dos países negociarem aquilo que querem ter em termos de acesso para o PrEP injetável. Bom, tendo dito isso, a segunda parte da pergunta também é muito importante. Temos sim um PrEP de baixo custo que funciona, então, não devemos es- eliminar ou abandonar o PrEP sob demanda, ou aquele PrEP diário, ou o que vai ser mensal, está entrando na fase 3 agora. É importante que cada pessoa escolha aquilo que mais se adequa à sua vida, à sua rotina. Então, há espaço, sim, para mais do que apenas um medicamento injetável na arena, no campo de saúde hoje. Yanis, são 9 países na África. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. E acho que há também um link aí no chat sobre como encontrar toda essa informação. Obrigada. Boas perguntas. Há uma outra pergunta aqui também sobre ARV de longação para tratamento. A pergunta é: quais são os planos que existem? Acho que a Alessandra talvez pode responder, não é? Sim, eu não consigo encontrar a pergunta. Onde é que está falando de qual que é a pergunta? A pergunta é: quais são os planos que já existem para ARVs de longação para tratamento? A pergunta é anônima. E depois, Onísmo pergunta também: há planos para a produção de ARVs de longação? São perguntas que se relacionam. Sim, planos para ARVs de longação? Muitas pessoas aqui sabem mais do que eu até, mas claramente há planos sim para ARVs de longação de fabricantes genéricos, tanto para o cabo e rilpivirine. Isso foi anunciado na conferência IAS. Tendo dito isso, leva tempo, é claro. Não é só porque você anunciou que quer dizer que você vai ter o direito de patente, vai conseguir produzir o medicamento e assim distribuí-lo. Leva tempo. Portanto, não é só uma questão de ter o direito de produzir que necessariamente significa que até o fim do ano terá o medicamento pronto. Não é assim. Em termos de custo, a Gilead e o Global Fund estão negociaram um preço que não foi liberado, ou pelo menos eu não sei, não estou a par da negociação, não sei qual foi o preço negociado. Eu sei que os países terão que também colocar algum valor ali se quiserem ter acesso a esse acordo, junto com a Global Fund e a Gilead. Então, eu não posso responder essa pergunta, sinto muito.
alguma coisa que deve ser dito, não saindo para a tangente, mas pensando além do Lena, para HIV, mas também para hepatite e Covid, o sistema repetidamente falhou, fracassou para garantir acesso a, em termos de avanços médicos a populações-chave e também em termos de pesquisa básica e desenvolvimento desses medicamentos, os avanços de pesquisa pública foram financiados pelos contribuintes, e o Lerna não é uma exceção. Os estudos não são financiados só pelo setor privado, são conduzidos em populações que, de acordo com diretrizes éticas, deveriam se beneficiar dos resultados. Uma mensagem-chave é que não devemos perder de vista os produtos que são reconhecidos como bens públicos globais. Precisamos de políticas que garantam o acesso equitativo no momento de transferência tecnológica do setor privado para o público. Sabemos que há muitos fabricantes que produzem o Lena capa V no mundo todo. Além dos genéricos, mas precisamos permitir também que os fabricantes regionais na África subsaariana que fabriquem Lena, pelo menos que eu lembre, esses fabricantes estão na África subsaariana e muitos dos países que participaram do estudo não estão incluídos no acordo. Então, temos sim que trabalhar juntos para garantir esse êxito. Porque pensamos no Lena, falamos de cura, falamos de vacina, como se fosse uma coisa que vai salvar vidas, vai representar uma virada de chave, uma transformação mundial. Mesmo que não seja algo que vai resolver todos os problemas do mundo, vale a pena que todos tenham acesso. Precisamos ter essa opção de acesso equitativo para as pessoas que mais necessitam. Obrigada, Gaston. Agradeço. Tem mais algo que a comunidade gostaria de saber? E a pergunta é para Doreen. Um homem ficou positivo no final de 2021. Tomo a ARV todas as noites, às vezes fico esperando por um ARV de elongação. Vai haver um disponível em breve? Acho que foi parte da sua apresentação, não é? E pode contar a sua história e motivá-lo, não é? Emanuel Opongo fez a pergunta. Olha, temos sim ARVs injetáveis no norte global. Os países no sul global não podem pagar esse custo. E por isso estamos aguardando pelos genéricos, como disse a Alexandra, embora as patentes existam, é algo que leva tempo. Então a pesquisa leva tempo, acertar nas medidas, nos medicamentos, leva tempo. O H de HIV quer dizer esperança também, hope, porque há muitas coisas que mudaram. Agora estamos avançando para tratamentos de longa ação. E há pessoas que estão já sendo tratadas há 20, 30 anos. Então, devo reconhecer e agradecer por isso. Mas há pessoas, cientistas, trabalhando por esse RV de elongação. Não devemos desistir por uma fadiga do tratamento, porque há vantagens também de tomar medicamentos. Porque ficar indetectável é ótimo. Tem uma vantagem, quer dizer que você não transmite o HIV para seu parceiro ou parceira. Essa é uma das coisas mais bonitas que surgiu com a ciência ao redor do HIV.
Então, a confiança de saber que, tomando o tratamento diário, eu estou suprimindo o vírus do HIV, só isso já vale, não é? Já motiva. Como uma pessoa que está sendo tratada há 20 anos, eu entendo o que você diz. Sim, eu sinto, empatizo com você. Mas há uma esperança, sim. Vamos ter ARVs injetáveis. Não posso dar um prazo, infelizmente, mas vamos conseguir, sim. Teremos ARVs injetáveis, porque existem. Não é que não existam, eles existem, sim. Então, continue tomando uma pílula por dia, suprimindo sua carga viral, um dia de cada vez. E um dia vamos chegar lá. Um dia teremos algo, ok? Obrigada, Doreen. Eu acho que tem outra pergunta sobre como que países podem ter acesso a mais fundos. Eu acho que qualquer um pode responder. Como que países como o nosso pode navegar? Você pode repetir a pergunta? Como é que países como os nossos podem ter acesso a mais financiamentos para dar apoio a grupos de alcance comunitários, para poder alcançar mais pessoas pouco servidas, comunidades rurais? Eu posso começar dizendo que você não está sozinho. Acho que todo mundo aqui nesse webinário hoje está vivendo, pior ou melhor, enfim, há mais concorrência, então, aos mesmos recursos de financiamento que existem atualmente. Todo mundo correndo atrás. O que podemos fazer é sermos criativos, inovadores. Queremos alcançar objetivos diferentes fazendo o mesmo. Eu acho que diversificando o financiamento, queremos ver onde, na interseccionalidade do HIV, podemos encontrar recursos para assegurar que as pessoas que têm prestado serviços podem continuar a confiar na gente, porque se há alguma coisa na resposta ao HIV, nesses últimos 4 anos, tem sido criando, então, essa confiança para essa medicina que está salvando vidas e acesso a ele. Eu posso acrescentar que também é hora da gente hum, mais conversas com os nossos países. É, está na hora para termos conversas honestas com os nossos países, nossos governos, e responsabilizá-los. Em países que não cuidam da resposta ao HIV, definitivamente vai sofrer uma ruptura e queremos alcançar todos, inclusive as pessoas em zonas rurais. Mas há um estigma com o HIV. Algumas pessoas em áreas rurais vêm de comunidades muito fechadas. Você trabalha no lugar onde o seu primo trabalha, aí você tem medo de que o seu primo vai dizer para todo mundo que você é HIV positivo ou soro positivo. Então, agora nós responsabilizamos. O que é que vamos fazer em termos de alguns dos desafios previsíveis que nós esperamos ver e como é que nós não podemos não deixar ninguém para trás. E procurar educadores, mulheres e mães, para que possam fazer o trabalho e alcancem todos, onde quer que estejam, em qualquer comunidade que estejam. Obrigada.
Mais uma pergunta sobre MK. Esse estudo, né, que está passando para a fase 3. Eu gostaria de perguntar a você o que é que você acha, porque você é especialista nisso. Do meu lado, eu acho que é muito animador. Eu acho que daqui a um ano haverá 12 pares ou 12 comprimidos, aí você cobriria esse PrEP. É, qual é a viabilidade? Quais são as suas ideias? A pergunta foi MK8527, o PrEP oral. Isso aqui é uma pílula, um comprimido mensal e a anticoncepcional, onde existem muitos métodos, uma vez sendo comprovado sua eficácia e segurança, será mais um, um instrumento que teremos no nosso ferramentário. É, eu também é um NRTTI, da mesma família do Isla Family, que diminui a contagem linfocitária para reduzirmos a dose nos estudos clínicos mais recentes. E uma pergunta no chat, eu poderia responder que sim, existe Latravir de longa duração, de longação, que foi também apresentado no IAS, mas é longação com, tomando uma vez por semana. Então, há muito, uma vez por semana para o tratamento, uma vez ao mensal para o PrEP e a cada 2 meses para o Cotavi e Lenacapavir, e a cada 6 meses para o Lenacapavir. Então, há muitas opções agora nos nossos pratos, e eu concordo com você, Kenneth, deveríamos ter tudo para todos, e a escolha será o fator essencial. Mais alguma pergunta? Gaston? Eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que a alternativa mensal também vai defender o caso para a desmedicalização das coisas, porque reconhecemos as vantagens das injetáveis de longa ação e também reconhecemos que exigem tratamento e implementação dentro das unidades de saúde por profissionais de saúde. Nós chegamos até aqui com a administração de PrEP oral e tirando do hospital para centros, organizações comunitárias. E uma coisa que precisa ser mantida, de certa forma, em termos de favorecer as pessoas e alcançando as pessoas onde elas estão, em vez de aguardá-las até nos procurarem. E também com relação à praticidade e implementação em países de baixa e média renda, existe esse potencial de apresentar um número maior de oportunidades de aumenta a possibilidade de se deparar com burocracia e estigma. Você encontra o injetável em uma farmácia, mas eles não vão injetar, não vão administrar e ir para o outro. E aí, por que que você está tomando esse medicamento? Aí tem o estigma, ou seja, ter a praticidade de você tomar uma pílula mensal, seja PrEP ou ARV, em pessoas vivendo com HIV. Obrigado. Bom, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Eu gostaria de começar agradecendo todos os oradores, participantes. Já tivemos mais de 500.
Vimos mensagens excelentes e da Alexandra, obrigado por ah, os pontos altos do evento de IAS 2025, falou sobre eficácia e falou sobre Helena Capavi, as diretrizes da OMS para além e melhores tratamentos. E a farmacocinética do MK-8527, demonstrado em fase 2, e o impacto dos cortes. Gaston falou sobre muitas coisas interessantes, inclusive financiamento, equidade, e como Ruanda conseguiu chegar a 95, 95, 95, né? Que é possível, e também nos lembrou que a integração não é um slogan, mas requer estratégias e pode remover em populações chaves e que diretrizes de integração. Doreen, uma história muito bela. Você nos lembrou de tantas coisas que tem a mantido viva e lutando, e da manchete para a linha de vida. E dinheiro, financiamento, realmente é importante na resposta. Precisamos de financiamento, comunidade e governo se juntando. Então, todos falaram coisas incríveis e há muitas mais informações no site da internet da conferência. Daqui a 2 semanas estarão disponíveis para membros da IAS. Então, vocês conseguem encontrar todos os detalhes no site da conferência. Agora, eu vou dar a palavra à minha co-presidente aqui da sessão, a Suzane. Muito obrigada. Eu gostaria de lhes dizer que vocês foram solicitados para preencher um questionário. O feedback é importante para que a gente possa continuar a organizar melhores eventos. O link para essa pesquisa está sendo compartilhado no chat e aqui nesse QR Code. Estamos chegando ao fim. Vocês vão receber o relatório desse nosso webinário. Muito obrigado a todos e tenham todos um excelente dia. Tchau, pessoal. Até logo. Muito obrigada aos organizadores e a grande participação. Susan, foi ótimo. Prazer. Kenneth também. Muito bem.